Glória a Deus. Irmãos, já há algum tempo nós estamos debruçados no livro de 1 Coríntios, estamos aprendendo o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, uma igreja que era imperfeita. Inclusive, esse é o nosso tema, né? A igreja imperfeita de um Deus perfeito. E Paulo vem apresentando os problemas que existiam na igreja de Corinto. Problemas esses que se repetem também em nossos dias. E é justamente por isso que nós precisamos, com muita atenção, com muito zelo, com muito cuidado, avaliar essas situações que Paulo nos traz para que nós não repitamos esses erros, para que nós evitemos exercer esses atos que fez tão mal para aquele tempo e que não há necessidade que a gente viva isso mais uma vez, amém? Inclusive, nas últimas semanas, nós estudamos a carta de 1 Coríntios capítulo 12, onde o apóstolo Paulo falou sobre os dons espirituais que haviam em meio à igreja. Esses dons que objetivavam a edificação da igreja de Cristo. Isso era muito bom, porém, alguns irmãos estavam usando esses dons para mérito próprio, para uma performance espiritual, para um status espiritual. E é nesse sentido que Paulo, ele decide então instruir a igreja de Corinto, chegando então ao momento que ele fala sobre a unidade da igreja, a importância de termos irmãos diferentes, com características diferentes, com histórias diferentes, com os dons diferentes, porque o corpo é formado por partes diferentes e juntos nós formamos o corpo de Cristo. Juntos nós somos o outro somando, servindo um ao outro. Isso é muito importante, amém? E agora, Paulo então ele chega ao capítulo 13 de 1 Coríntios, que nós podemos considerar aí o grande ápice da carta de Coríntios, a carta de Corinto escrito por Paulo. E é nessa carta que ele sugere algo que nós trataremos nessa noite, amém? Inclusive um detalhe importante é que se nós estudamos as cartas de Paulo escritas à igreja de Éfeso, escrito à igreja de Colosso, Tessalônica, escrito a Filipos, nós percebemos que Paulo, em todas essas cartas, em certo momento, ele agradece a Deus porque no meio da igreja, no meio do povo, havia o amor uns pelos outros. Mas isso não acontece com a igreja de Corinto, muito pelo contrário. Com a igreja de Corinto, Paulo parabeniza e fala para a igreja que, muito bem, os dons espirituais existem entre vocês, mas lhes falta o amor. Os dons têm liberdade para ser manifestado, mas o amor é inexistente. E aqui, irmãos, eu quero ler com vocês, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12 ainda, lá no último versículo 31, na parte B, para a gente entender o que estava acontecendo nesse contexto. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, lá na parte B. Diz assim: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Um caminho ainda mais excelente. Os dons espirituais são dádivas que Deus dá para a sua igreja, amém? E é muito bom os dons espirituais. Eles são importantes para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. E mesmo avaliando os dons como algo tão maravilhoso, agora Paulo chega para aquela igreja de Corinto e diz: gente, isso é bom, mas eu tenho ainda algo mais excelente para apresentar a vocês. Eu tenho algo ainda melhor. E isso precisa criar uma expectativa em nossos corações, não é verdade? Isso precisa criar algo que nós precisamos entender o que Paulo estava querendo dizer. E Paulo estava falando do amor. Paulo estava falando do amor. Irmãos, o amor será o tema que nós trataremos nessa noite. Inclusive, somos tremendamente privilegiados, porque o nosso próprio Deus é amor. E hoje é o dia de entendermos o que é o amor e de que forma nós precisamos amar. Amar. Então pergunta para o irmão do teu lado: você sabe o que é o amor? Os casais vão responder, né? Sou eu, né? Meu amor está ali, ó. Não é desse amor que nós estamos falando, amém? Hoje é dia de aprendermos o amor ágape, o amor que é o próprio Deus. O amor bíblico, o amor que Paulo está nos apresentando nessa carta de 1 Coríntios capítulo 13. Então vamos lê-la. Já estão com as suas Bíblias abertas, outros com a Bíblia ligada. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13. Diz assim:
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor. Feche seus olhos, vamos orar, igreja. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque temos o privilégio nessa noite de ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, tenha total liberdade em nosso meio para nos ministrar, nos instruir e trazer a nós, Pai, todo o conhecimento que o Senhor deseja. Que o Senhor possa encontrar aqui corações sensíveis à Tua palavra, sensíveis ao Teu Evangelho. Que possamos ser ministrados por Ti, Pai, porque o amor é algo essencial e vital para a Tua igreja, Senhor. Nessa noite, que nós possamos sair dessa igreja aprendendo a amar e sabendo que somos amados por Ti. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Vou chamar vocês para estar comigo. Amém? Se existe uma palavra, meus irmãos, uma palavra que foi esvaziada, uma palavra que foi distorcida, que ela nos nossos dias foi muito adulterada em seu significado original, foi a palavra amor. Pois muitas vezes, quando nós pensamos em amor, nós pensamos naquele amor hollywoodiano, aquele amor sentimental, aquele amor que você corresponde a algo, aquele amor que é circunstancial, dependendo da situação eu amo, mas dependendo da situação eu já deixo de amar, eu já deixo de lado. Aquele amor que é temporário, e esse não é o amor que nós trataremos nessa noite. O amor que nós estamos falando aqui trata-se do amor que o próprio Deus nos ensina na sua palavra. Irmãos, o amor é um assunto vital para a igreja de Cristo. Por isso, nessa noite, eu quero convidá-los para, junto comigo, nós criarmos expectativas e entendermos o que Deus quer falar conosco a respeito do amor. E enquanto eu estudava 1 Coríntios capítulo 13, enquanto eu me preparava para essa palavra, eu refletia sobre o que Deus tem feito em nosso meio, especificamente aqui na nossa igreja. Na terça-feira, nós estávamos reunidos no discipulado, que é tipo um GP, né? Dos apacentadores, discipulado em grupo, e nós estávamos juntos nos alegrando, porque novos discipulados irão iniciar aqui em nosso meio. Isso é maravilhoso. No começo do ano, nós nos alegrávamos porque novos GPs estavam sendo multiplicados, GPs iniciando em várias partes da cidade, inclusive agora nós estamos ansiando novos GPs que podem estar vindo, e isso é maravilhoso. Em todos os cultos, praticamente, nós recebemos visitantes e nos alegramos com a presença de vocês, ficamos honrados com a presença e ansiamos que vocês caminhem conosco, estejam conosco e conheçam esse Jesus que transformou as nossas vidas e vai transformar também a de vocês. Isso é maravilhoso. E de fato,
Nós queremos ser uma igreja que glorifique a Deus. O pastor Jaco tem nos instruído muito sobre isso. Uma igreja que glorifique a Deus através do evangelismo, através da nossa obediência à lei, aos mandamentos, através da nossa obediência nos dízimos e nas ofertas, através da nossa fidelidade às Escrituras e através do nosso amor uns pelos outros. Se nós queremos ser uma igreja que marque a cidade de Curitiba, irmãos, se nós queremos ser uma igreja que seja um canal de bênçãos para o estado do Paraná, e eu acredito nisso, eu sonho com isso, nós precisamos aprender o que é amor. Nós precisamos aprender o que é amar e precisamos principalmente guardar em nossos corações, enraizar em nossos corações que primeiramente Deus, Ele nos ama. Deus, Ele nos ama. O amor, ele é o cartão postal de uma igreja. Se a igreja tiver uma marca registrada, deveria estar escrito lá, amor. O amor é a clara evidência de que em nosso meio o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo enche essa igreja com a sua presença. E mesmo lá na carta de 1 Coríntios capítulo 12, onde aquela igreja estava usando os dons espirituais de forma equivocada, Paulo em momento nenhum chega para eles e fala, parem com isso. Em momento nenhum ele diz, chega desses dons porque vocês não sabem utilizá-los. Não, ele não os refuta. O que Paulo fala é assim, gente, o que falta a vocês é um ingrediente. O que falta a vocês é um ingrediente perfeito para que assim haja a manifestação dos dons de forma perfeita. O que falta entre vocês é o amor que é capaz de fazer com que toda a vida da igreja caminhe numa direção de acordo com a vontade do nosso Deus. Precisamos entender que os dons espirituais, eles são como engrenagens. Já viram engrenagens funcionando? Eles têm um encaixe perfeito e se algo acontecer, ele desencaixa. Mas o amor é esse óleo que evita com que haja o desgaste, que evita que haja ferrugem, o que faz com que todos os dons caminhem de forma perfeita e correta. Vocês estão me entendendo, amém? Então nós não podemos ignorar, meus irmãos, que só conhece a Deus aquele que ama. Só conhece a Deus verdadeiramente, o Deus bíblico, o Deus que nos amou e nos resgatou, o Deus que, se não fosse pela graça dele, nós nem estaríamos aqui nessa noite. Só conhece a Deus quem tem capacidade de amar. Você pode ser um teólogo, você pode ser um estudioso bíblico, um excelente músico, você pode ser um cristão dedicado que não falta um culto, você pode ser um servo aqui na igreja que quer servir os irmãos, mas se não tiver amor entre esses ingredientes, entre essas tuas atitudes, se não tiver amor como base, de nada valerá. E olha como é sério isso. Se não tiver amor, de nada valerá. Precisamos entender que a nossa vida ministerial, profissional, a nossa vida relacional, todas as áreas de nossa vida precisam ser construídas numa plataforma. E essa plataforma é o amor. Lembra da história dos 3 porquinhos? Todo mundo aqui lembra, né? Eles construíram uma casa de feno, né? Uma casa de palha, construíram outra casa de madeira. E quando veio o primeiro temporal, quando veio a primeira tempestade, o primeiro sopro, o primeiro vento, a primeira dificuldade, o que aconteceu? Tudo desmoronou. E se nós construirmos a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada na fé, nossa caminhada diante de Jesus Cristo, e mesmo se for construída com a melhor das boas intenções, se faltar o amor, de nada valerá. Em algum momento isso não continuará de pé. Irmãos, o amor é, ou pelo menos deveria ser, a identidade do povo cristão. Nós deveríamos ser conhecidos e reconhecidos pelo mundo afora como uma igreja que ama, como pessoas que amam. Talvez se as pessoas que estão lá fora decidissem procurar alguém que possa amar nesse mundo, eles deveriam nos procurar. Eles deveriam entrar por aquela porta. E nós conhecemos o mundo lá fora. Se a gente liga a TV em determinados canais, escorre até sangue, só tragédia, notícias ruins, roubo, assalto, situações horrorosas. Mas deveria passar também na televisão assim, se você procura amor, vá lá na Onda Dura,
porque lá você encontrará pessoas que amam, independente da raça, da cor, do sexo, da história, do que já passou, do pecado que cometeu, do crime que cometeu, independente, precisamos amar. Então, irmãos, se há algo que nós precisamos buscar, se há algo que nós precisamos desejar, se há algo que nós precisamos almejar, é esse amor. E o amor é o mais alto nível da espiritualidade cristã. Amém? E diante dessa introdução que eu fiz até aqui, agora eu gostaria de apresentar a vocês de uma forma didática 6 grandes conceitos sobre o que é o amor, para que nós possamos entender o que a palavra de Deus fala conosco a respeito disso. O primeiro ponto, irmãos, para quem está anotando, o amor é mais importante do que os dons espirituais. O amor é mais importante do que os dons espirituais. Nós sabemos que os dons são dádivas de Deus. Sabemos que os dons são fundamentais para o amadurecimento de uma igreja, para a edificação de uma igreja, para a edificação e também o crescimento dos irmãos de uns e dos outros, servindo uns aos outros. Mas Paulo fala no capítulo 13 que nós lemos aqui, o que ele diz? Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada me serve. Mesmo que eu tenha o dom de profetizar, o dom de conhecimento, o dom de fé, da grande fé, se não tiver amor, de nada me valerá. Mesmo que eu tenha o dom da generosidade e resolva dar todos os meus bens, mesmo que eu decida me entregar ao martírio e entregar o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valerá, irmãos. Precisamos entender que sem o amor, tudo isso seria inútil, seria performance, não seria construído numa base sólida. E é isso que Deus tem nos ensinado nessa noite. Vale levar em consideração que a irmã do coque, aquela que tem visões, que profetiza, ela é importante em nosso meio, amém? O irmão do reteté, do xaramanai, você é importante em nosso meio. Mas nós precisamos entender que tudo isso precisa ser construído, sempre alicerçado com base no amor. E esse é o primeiro ponto. O amor é mais importante do que os dons espirituais. O segundo ponto, irmãos, é que o amor também é mais importante do que as grandes virtudes cristãs. E quais são as grandes virtudes cristãs? A resposta está no versículo 13 do capítulo que lemos, que diz assim: assim permanece agora esses 3, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor. Uma igreja madura, ela tem uma fé sólida. Uma igreja madura tem uma fé alicerçada, uma fé segura em Cristo. Uma igreja madura também tem uma esperança sólida na glorificação. Uma esperança de que um dia Cristo voltará. Quem tem essa esperança aqui, amém? Uma esperança de que um dia Jesus rasgará os céus e estaremos face a face com o nosso Deus. Ai, que dia que não chega logo, amém? Nós temos essa esperança. E uma igreja madura, ela tem um amor uns pelos outros. Mas por que o amor é o maior entre eles? Hebreus capítulo 11, versículo 1, trata sobre a fé. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se a fé é a certeza daquilo que esperamos, significa que quando Jesus voltar, nós não vamos esperar mais, porque Ele acabou de voltar. Quando Jesus retornar, a fé é a certeza daquilo que não vemos, mas já estaremos vendo ao nosso Cristo, nosso Salvador. Então não será mais necessário termos fé. Então a fé fica para trás. A esperança é a esperança da glorificação, a esperança que um dia estaremos com o nosso Deus. Então quando Jesus voltar, também não haverá mais a necessidade de termos esperança. Mas e o amor? O amor permanece. Pois o amor é o elo perfeito entre nós e mesmo lá nos céus, salvos, ainda continuará sendo o elo do amor entre os filhos e do amor com o próprio Pai. Por isso, o amor é o maior entre as grandes virtudes cristãs. Amém?
Primeiro ponto, segundo ponto, e agora vamos para o terceiro. O amor é a verdadeira evidência da nossa conversão. Irmãos, olha que sério isso. O amor é a verdadeira evidência, é a prova da nossa conversão. 1 João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Um dia nós já estivemos na morte. Um dia nós já estivemos submersos no pecado. Já fomos inimigos do nosso Deus. Nós já falhamos com Ele diversas vezes. Um dia nós estávamos nas trevas, mas Jesus Cristo apresentou a sua maravilhosa luz para nós. Jesus Cristo iluminou o nosso caminho. De uma forma completamente merecida, hoje estamos aqui, amém, igreja? Graças ao que Jesus Cristo fez por nós, mas um dia já estivemos nessa morte. Isso significa que nós passamos a entender que Ele nos amou primeiro. E se somos filhos de Deus, e sabemos que Deus é o próprio amor, então nós precisamos amar. E aqui vem um detalhe importante, irmãos, porque se nós dizemos que amamos Deus, que é invisível, se nós dizemos que amamos Deus, a qual nós não podemos tocar, se dizemos que amamos Deus, o qual nós não vemos, como podemos não amar o irmão que a gente vê? Como podemos não amar o irmão que a gente toca, que a gente enxerga? Isso seria hipocrisia. Não tem como dizermos que amamos o nosso Deus, ao qual nós não vemos, se não somos capazes de amar o irmão que está sentado ao nosso lado, ou ao irmão que nós cruzamos todos os dias no nosso trabalho, a nossos próprios familiares. Nós só somos capazes de provar o nosso amor a Deus quando nós amamos o nosso próximo. Irmão, você pode dizer assim: poxa, eu rasgo o meu coração diante de Deus dizendo que eu o amo plenamente. Amém, isso é lindo. Mas e o teu irmão? Você o ama? Você o honra? Você o serve? Você o socorre? Você o abraça? Você o ajuda? Você pelo menos ora por ele? Você dá atenção a ele? Precisamos avaliar isso, irmãos. Precisamos entender que Deus tem nos chamado a amar. E somente provamos o nosso amor a Deus quando nós amamos o próximo, o nosso próximo. E talvez você se pergunte: e quem é o meu próximo? O que significa próximo? E aí eu lembro de uma parábola. Quem aqui conhece a parábola do bom samaritano? Olha os crentes aí. Eita glória. A parábola do bom samaritano trata-se de um homem que foi judiado, que apanhou, que sofreu e foi largado à beira de um caminho. E nesse caminho passaram 3 pessoas. Primeiro, um sacerdote. E o sacerdote, na Bíblia, era um homem considerado com uma hierarquia, espiritual, uma hierarquia na caminhada cristã. Só que esse sacerdote, por esse caminho, enxergou aquele homem machucado, aquele homem ferido, que precisava ser socorrido. Ele atravessou a rua e continuou a sua caminhada. Então veio o segundo homem, um levita, que também tem um grau de hierarquia dentro do ministério. E esse levita, da mesma forma que o sacerdote, atravessou a rua e não atendeu aquele homem. E aí veio o samaritano. Samaritano, para quem não sabe, era considerado pelos israelitas como pessoas impuras. Samaritano era escória para aqueles homens. Mas o samaritano, ele amou. O samaritano, ele ajudou aquele homem, tirou esse homem de uma zona de perigo, levou esse homem para ser curado, alimentado, deu o que comer e beber a ele. Inclusive deixou dinheiro para que, se ele precisasse de mais enquanto ele era tratado, haveria. O bom samaritano amou o seu próximo. E quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que está no teu caminho, irmão. Então, hoje você precisa avaliar que a família que você nasceu e cresceu, que o emprego que Deus te deu, o lugar onde você está, a faculdade que você está fazendo, a igreja que você faz parte, o condomínio que você mora, as pessoas que Deus coloca no seu caminho são os seus próximos.
E é esses que nós precisamos amar. E é esse que nós precisamos compartilhar o Evangelho que transformou nossas vidas. É a esses que nós precisamos socorrer, ajudar, mostrar que existe sim pessoas nesse país, nesse mundo, que amam. E não porque nós decidimos amar, mas porque Cristo nos amou primeiro. E por Ele ter nos amado agora, nós também aprendemos a amar. Precisamos ter cuidado para não confundir o amor com um sentimento, com uma emoção. Pois o amor, meus irmãos, ela é uma atitude. Então precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes achamos que o cristianismo que a gente tanto fala, que a gente tanto posta nas nossas redes sociais, é quando a gente diz que é cristão ao preencher lá o cadastro do hotel, esse cristianismo não pode ficar só num discurso, mas precisa ser evidenciado em prática. Em prática. E essa prática é o amor. Nós temos a missão de socorrer o pobre, nós temos a missão de socorrer o viciado, nós temos a missão de socorrer as prostitutas, o órfão, as viúvas, os corintianos, palmeirenses, todos, gente, esses que sofrem, precisamos socorrê-los. Os atleticanos também. Ficaram bravos agora. Já foram socorridos, né? Precisamos socorrer o Coritiba, por favor, Deus, ajuda. Irmãos, faça uma breve avaliação. Se a tua vida ainda é egocentralizada, se você ainda gosta de massagear o teu ego, se você só pensa em você, acha que o mundo gira em seu torno, se você acredita que você é o centro das atenções, que o teu conforto é mais importante, que as tuas conquistas é o que vale, talvez você ainda não entendeu o que é o amor. Talvez você ainda não entendeu o que é o Evangelho de Jesus Cristo, pois não trata-se disso, justamente o contrário. Estamos aqui aprendendo a servir, aprendendo a amar, aprendendo a puxar a cadeira para o nosso irmão sentar, aprendendo a entregar para ele o que nós temos, porque o que temos não é nosso, também é dele. Amém, igreja? Vocês estão aqui comigo? E esse foi o terceiro ponto. Isso, né? Terceiro ponto. Amém. Deus está falando com alguém aqui? Quarto ponto, irmãos. O amor é maior de todos os mandamentos. O amor é o maior de todos os mandamentos. E aqui é muito forte. Porque se nós não amamos, nós descumprimos todos os mandamentos de uma só vez. Para entendermos isso, precisamos entender lá atrás como é que foi a lei originalmente entregue ao povo. Eram 2 tábuas. A primeira tábua tinha os 4 primeiros mandamentos, que se trata de um relacionamento com Deus. E a segunda tábua tinha os outros 6 mandamentos, que se trata de um relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. Então veio Jesus, e o que Jesus fez? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como? A ti mesmo. Ou seja, se a gente resume mais um pouco, daqui a pouco os mandamentos vai virar a palavra amor. Então, se nós não amamos, nós estamos descumprindo os mandamentos de uma só vez. E o amor, então, é o cumprimento perfeito da lei. E esse é o quarto ponto. E o quinto ponto, irmãos, nós começamos a mergulhar no amor, a ficar submerso no amor e a entender que agora nós vamos falar do próprio Jesus Cristo. Aquele que se entregou por nós, esse ato já prova o maior amor que já existiu na história. Jesus Cristo é nosso perfeito exemplo de como amar. Ele se entregou na cruz por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Ele podia estar lá nos céus, e ele se desfez de toda aquela glória que ele tinha lá, e se fez homem como nós, esteve nesse mundo, sentiu dores, passou por sofrimentos, e se entregou numa cruz, pensando em cada um de vocês, pensando em mim, sabendo que por isso nós teríamos vida. Graças a essa atitude nós temos vida, nós podemos acordar todos os dias dando glória a Deus e sabendo que há alguém que intercede por nós, ou melhor, acordamos todos os dias sabendo que o Espírito Santo está dentro de nós, transformando nossas vidas e a nossa história.
Jesus Cristo é o nosso perfeito exemplo do que é amar. Então, se nós precisamos amar como Cristo amou, nós precisamos entender como que é esse amor de Cristo. O que é, de que forma que Cristo amou? E a resposta, meus irmãos, é que primeiro Ele nos amou com amor perseverante. João capítulo 13, versículo 1, a parte B diz assim: Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra, e os amou até o fim. E os amou até o fim. Ele não amou até a primeira briga. Ele não amou até a primeira discussão. Ele não amou até a primeira divergência, até o primeiro desentendimento. Ele não amou até o momento que ele achou que deu. O amor dele não é um amor circunstancial, não é relacionado às coisas que estão à volta. O amor de Deus é o amor de Jesus Cristo que vai até o fim. Por isso, o amor dele é um amor perseverante. O amor sacrificial, o amor perseverante e o amor de Cristo também é um amor humilde. E como vamos entender isso? Meus irmãos, pense no momento, imagine o momento que Cristo estava reunido com os seus discípulos. Então ele levantou da mesa, pegou uma bacia, pegou um balde com água, se ajoelhou diante dos seus discípulos, se ajoelhou diante de Judas Iscariotes e lavou os seus pés. Você teria coragem de lavar os pés daquele que você sabe que um dia vai te trair? Você teria coragem de lavar os pés daquele que você sabe que na hora que a coisa apertar ele vai te negar? Ele vai te abandonar? Você teria coragem de lavar os pés daqueles que o Senhor sabe que os abandonaria? Mas Jesus os amou. Jesus ama até o inimigo. E Jesus nos chama a amar dessa mesma forma. Irmãos, o amor de Jesus é sacrificial, é perseverante, é humilde. E esse amor nós precisamos aplicar em nossas vidas, amém? Sexto ponto, irmãos, e o último. O amor muda nossas inspirações motivacionais. E deixa eu fazer um teste aqui. Quem aqui na igreja, os crentes aí, bem crente, sabe de decor a passagem de João capítulo 3, versículo 16? Levante a mão, os crentes. Glória a Deus. Então vamos juntos? Vamos recitar? Porque Deus amou o mundo. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Show de bola, o Jaco ficou muito satisfeito. Olha lá, ó, a camiseta do irmão, João 3,16. Que orgulho, hein, pastor, viu? Está ensinando direitinho. Glória a Deus, irmãos. E agora vamos recitar outro versículo de cor, amém? Agora o endereço é o mesmo, só muda o livro. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá? Tá indo? Não foi dessa vez, gente? Não deu? E por que não deu? Talvez porque o primeiro, ele trata-se de receber. Nós recebemos algo. Deus entregou seu Filho unigênito, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Só que o segundo versículo, ele trata de darmos algo. E aí já não é mais tão interessante. O contexto muda, não é mesmo? Então vamos lá, abra 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Vamos ler juntos. Desculpa, 1 João, ó, tem 1 Coríntios na cabeça. 1 João capítulo 3, versículo 16. Lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Vamos juntos. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Amém, igreja? E para explicar isso, eu quero recitar aqui uma passagem, um trecho, né, do livro do John Stott, que diz assim:
Se o ódio é negativo e procura o mal do outro, o amor ele é positivo e dá a vida pelo outro. O amor é conhecido pelo que dá e não pelo que toma. E esse foi o 6º ponto, irmãos. E eu procurei apresentar a vocês de uma maneira didática, aplicável, o que a Bíblia nos apresenta, o que a Bíblia nos traz, o que Deus quer nos falar a respeito do amor. E talvez esse texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que estamos aprendendo aqui nessa noite, seja uma das mais brilhantes definições do que é o amor. Uma das mais maravilhosas definições do que é o amor. E esse amor do qual o apóstolo Paulo fala nessa carta é o amor ágape, ou seja, o amor do próprio Deus. É o amor sacrificial, é o amor genuíno, é o amor puro, é o amor santo, que não busca os seus próprios interesses, é o amor que se entrega, é o amor que é mais do que emoção, é atitude, é ação, é amar o indigno, é amar até as últimas consequências, é amar como Cristo nos amou, e Ele nos amou entregando a sua própria vida a nós. E aqui eu tenho uma boa notícia, porque nós não somos capazes de amar plenamente. Nós não somos capazes de aplicar todos esses conceitos sobre o que é amor sozinhos. Nós somos falhos, somos pecadores, e reconhecer isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, dentro de cada um de nós. E o Espírito Santo, sendo o próprio Deus, esse sim é capaz de amar. E se o Espírito Santo está dentro de mim e de você, significa que através dele, nós podemos amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo. Irmãos, nós não alcançaremos a plenitude do amor por conta própria. E enquanto nós começamos a amar, enquanto nós começamos a nos preocupar com o nosso próximo, e aí vem algo maravilhoso. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos chamou a fazer, Ele cuida de nós. Ele cuida das nossas necessidades. Ele cuida das nossas preocupações. E Ele cuida de maneira perfeita. Muitas vezes nós invertemos o papel. Nós queremos tocar a nossa própria vida, criar as nossas próprias metas. Colocamos as coisas da nossa vida dentro do nosso cronograma e não deixamos Deus fazer nada. E aqui Ele tem nos chamado para que agora você obedeça amando o próximo, se preocupa com as pessoas, olha para elas, enxerga as pessoas à sua volta e deixa que as demais coisas Deus vai cuidar por você. As demais coisas Deus vai tocar, Deus vai transformar e Deus vai fazer acontecer da maneira que Ele sonhou para que aconteça. Irmão, Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Deus te conhece muito antes de você falar a primeira palavra, de dar o primeiro passo. Deus conhece a tua história, conhece as tuas dificuldades, os teus medos. E Ele está dizendo aqui, ei, se entrega a mim. Porque eu te conheço e, aliás, eu sonhei com você e sei aonde eu quero te levar. Mas para isso nós precisamos reconhecer o quanto nós precisamos do nosso Deus. E a boa notícia é que se estamos aqui nessa noite, é porque o primeiro passo já foi dado, amém? Essa é a plenitude da vida cristã. O amor é a evidência mais eloquente da presença de Deus e que somos filhos de Deus. E como é maravilhoso, sabemos que agora todo esse amor que nós aprendemos até aqui nessa noite, todo esse amor que foi ministrado até aqui nessa noite, primeiro foi refletido em nós. Deus nos amou primeiro. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama, irmão. Nós precisamos entender isso. E além de te amar, Deus nos chama para termos um verdadeiro relacionamento com Ele. Temos um relacionamento, não se trata de apenas um contato todos os domingos. Não se trata apenas de vez em quando falar sobre Deus e sobre amor, mas é um relacionamento, é 24 horas. É a nossa vida será alicerçada no Evangelho. É o tempo todo. É o tempo todo, irmão. Isso é a nossa vida.
Por isso, nessa noite, eu quero te convidar agora a fechar seus olhos. Curva sua cabeça em sinal de reverência. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou pela quinta vez, ou a 10ª vez, tanto faz. Mas nessa noite você foi plenamente convencido de que aquilo que você tanto procurava, agora você encontrou. Talvez você foi convencido de que você precisa desse amor que somente Deus é capaz de te dar. Você foi convencido de que Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Deus que se fez homem, Ele se entregou naquela cruz, e muitas vezes a gente pensa nisso apenas como uma história passada, mas Ele se entregou naquela cruz pensando em você, pensando na sua história, sabendo que aqui em 2022, no século 21, você estaria sentado nesse banco. Irmão, e talvez você nunca caminhou com Jesus. Talvez você até aqui teve uma caminhada solo, tentou fazer as coisas por conta própria. Talvez até aqui você achou que você era capaz de fazer com que tudo desse certo, mas percebeu que não é bem assim. Percebeu que a vida adulta não é fácil. Percebeu que as dificuldades profissionais, os boletos, o mundo lá fora perece. Mas nessa noite você tem a oportunidade de entregar sua vida a Jesus. E se esse é o seu caso, meu irmão, eu te convido a repetir uma oração comigo. Ainda com os olhos fechados, sua cabeça curvada, repita comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que estou perdido. Reconheço que estou necessitado e carente do seu amor. E nessa noite eu acredito que o Senhor está me chamando para pertencer a Ti, Jesus. Eu me rendo a esse chamado. Reconheço, Jesus, que só Tu podes me salvar. Reconheço, Jesus, que Tu és o Senhor sobre todas as coisas. E a Ti eu me rendo. Em Teu nome eu oro, Jesus. Amém. Irmãos, permaneça ainda com a cabeça curvada, os olhos fechados, porque eu quero fazer uma segunda oração. E essa segunda oração é para você que talvez já caminha com Jesus, que já conhece o Evangelho, mas que talvez não se sente verdadeiramente amado, que talvez até aqui se sentiu sozinho, se sente abandonado, tem dúvidas ainda sobre de que forma que Deus te amou. Essa oração talvez seja para você que até aqui não se sentia perdoado, ou até mesmo você que não conseguiu se perdoar pelas coisas que você já cometeu. Irmão, e essa oração é para você que genuinamente se arrepende nessa noite, porque até aqui você não amou da maneira que Deus te chamou a amar. Se esse for o seu caso, eu te convido a ficar de pé no seu lugar. Glória a Deus, Pai. Deus tem nos chamado para um novo tempo, um tempo para essa igreja sobre amar e ser amado. Irmão, Deus, Ele te amou, e o Espírito Santo, neste momento, tem nos tocado e nos ensinado a amar da maneira perfeita. Ele tem nos inspirado a mostrarmos lá fora que nós precisamos ser sal e luz aonde estivermos. E por isso nós precisamos entender a nossa dependência de Deus. Irmãos, fiquem toda a igreja de pé nesse momento, vamos orar uns pelos outros. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o amor perfeito. Nós nunca encontraríamos em toda a nossa vida, em qualquer lugar desse mundo, algo tão parecido contigo, Deus.
E o Senhor nos chamou de forma completamente merecida. O Senhor nos resgatou do pecado. O Senhor nos tirou do lamaçal a qual nós estávamos presos. E aqui estamos, Pai, profundamente arrependidos, por muitas vezes nós não olhamos para o nosso próximo, nós não olhamos para o homem caído à beira da estrada, precisando ser resgatado. Mas nessa noite o Senhor tem nos transformado. E estamos, Pai, dispostos a mergulhar no amor, a entender que se somos seus filhos, e o Senhor é o próprio amor, nós precisamos amar. Pai, transforma as nossas vidas, Pai. Que nós possamos olhar as pessoas como o Senhor olha. Que nós possamos ter atenção ao órfão, à viúva, da maneira como o Senhor também tem. Que possamos ser uma igreja que, quando chegarem pessoas aqui, elas saiam com a impressão de que aqui é um lugar de pessoas que amam. De pessoas que amam, independente da forma como as pessoas chegam aqui, elas precisam encontrar esse amor, Pai. Espírito Santo, nós te agradecemos por apresentar na Tua palavra algo tão maravilhoso. Algo tão maravilhoso que mudou as nossas vidas e que agora nós precisamos também apresentar esse Evangelho, pregar esse Evangelho, fazer discípulos, porque mais pessoas precisam te conhecer. Essa é a nossa oração, Pai. Nós te amamos, Deus, e nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas a Deus, meus irmãos.